Fala galera, beleza? Meu nome é Carlos Eduardo, professor Cadu, serei o seu professor de matemática neste curso. Então, vem comigo para aprender um pouco mais de matemática e ficar cada vez mais próximo da tua tão sonhada vaga no vestibular da Unioeste. Então olha só, primeira aula desse curso nós vamos conversar sobre teoria dos conjuntos, beleza? Então, vem comigo que essa aula tá bacana demais. Se liga só. Quando eu falo de conjuntos, eu tenho que entender a seguinte situação. O conjunto nada mais é do que uma coleção. Se o conjunto é uma coleção, então olha só, é como se eu tivesse coleções de brinquedos, coleções de tazo, coleções de, sei lá, qualquer outra coisa, capinhas de celular e assim sucessivamente. Então a gente tem que tentar entender, fazer essa analogia de que um conjunto, ele é uma coleção. E olha só, se ele é uma coleção, existe alguma característica que faz com que esse conjunto, com que esses elementos estejam dentro desse conjunto. Então, por exemplo, eu trouxe para vocês aqui um time de futebol. Então, olha só, um time de futebol é um conjunto onde cada jogador, ou seja, cada atleta desse time de futebol, ele é um elemento desse conjunto. Então, se ele é um elemento deste conjunto, existe uma característica. Qual que é a característica? Ser jogador de futebol, estar no mesmo time. São duas características deste conjunto, beleza? Então tá, se liga só, vamos continuar aqui. Vem comigo. Quando a gente fala de conjuntos, a gente tem que tentar entender e tentar representar o conjunto de uma outra forma, de uma forma que consiga trazer essa característica. Voltando para o time de futebol, pensa só aqui comigo um pouquinho. Imagina assim, time de futebol, não vou falar nenhum time aqui, tá? Para não, né? Então vamos falar de seleção. Seleção brasileira tem o seguinte, a gente pode representar eles da seguinte forma. Todos estão com o mesmo uniforme, todos são atletas, então isso são características de conjunto. Então a gente consegue representar através de alguma forma. E algumas representações que eu trouxe para vocês são essas três que são as mais comuns, tá? Então a primeira representação é uma representação tabular, que é essa aqui. Depois, através da propriedade característica. Propriedade característica, por exemplo, do time de futebol, eu vou sempre fazer a analogia com o time de futebol, tá? Para ficar mais simples. Então presta atenção. Então, é uma característica. A outra é do diagrama de Venn. O diagrama de Venn, a gente vai dar um pouco mais de foco nele nas aulas de função, tá? Então, quando a gente vai representando domínio, contradomínio, imagem nas aulas de funções, aí você vai entender o que é o diagrama de Venn. Mas fica tranquilo que o suficiente estará nessa aula aqui. Vem comigo. Então, olha só. Quando a gente representa, eu falei para vocês dos três tipos, o primeiro que eu vou mostrar para vocês nada mais é do que a representação tabular. O que é essa representação tabular? Vem comigo, ó. A gente pode representar um conjunto sob a forma de uma tabela, tá? Escrevendo os elementos dentro de uma chave. Então olha só, meu parça. Guarda isso, tá? Guarda isso da chave. Isso aqui, ó, é importante, que isso aqui é o que diz o que é um conjunto. Então, guarda essa chave aí. Então, e eles são separados por vírgula. Não vem colocar tracinho, não, ponto e vírgula, não. É por vírgula. Então, olha só, e usualmente a gente representa alguns conjuntos por letras maiúsculas. Então, olha só, eu trouxe dois exemplos aqui, o conjunto A e o conjunto B. O conjunto A, se você reparar bem, é o conjunto das letras das vogais A, E, I, O, U. Eles estão dentro de uma chave, estão separados por vírgula, então eu posso dizer que o conjunto A é o conjunto das vogais e o conjunto B é um conjunto numérico, 1, 2, 3 e 4, e eles estão separados por vírgula e representados dentro de uma chave, beleza? Então, essas são as características básicas da representação tabular de um conjunto, tranquilo? Então tá, depois disso, que a gente aprende a representação tabular, a gente vai entender quais são as propriedades e as características. Então, a propriedade através da característica deste conjunto. Se liga só. Se uma propriedade P por causa que a palavra propriedade começa com a letra P, tá? É comum a todos os elementos, olha só. Então ela tem que ser comum a todos os elementos. Lembra que eu falei do time de futebol? Vou sempre fazer analogia com o time de futebol, que é muito mais fácil. Então olha só, de um conjunto A, conjunto representado por uma letra maiúscula, e somente esses elementos têm a propriedade P, ou seja, todos estão de uniforme amarelo, como eu disse no caso da seleção brasileira. Tá? Você está jogando com o uniforme 1, tá? Se estiver jogando com outro uniforme 2 aí é azul. Mas vamos trocar a ideia aqui do uniforme amarelo. Então, o conjunto A pode ser escrito com a seguinte
situação, olha só como que ele pode ser descrito. Guarda isso aqui. Essa representação aqui, ela é fundamental para você entender como que funciona isso aqui, tá? E isso aqui você vai usar em outras situações, não apenas em conjuntos. Então, está dizendo o seguinte, ó, que A é um X, essa barrinha aqui, ó, ela significa tal que, tá? Então, ela tal que X tem a propriedade P. O que está dizendo isso? Significa que para esse elemento X participar, fizer parte desse conjunto, ele tem que ter essa propriedade P, ou seja, essa característica P que é comum a todos os elementos do conjunto. Então, olha só, IA é um conjunto formado por todos os elementos X. Então, todos os elementos X têm essa característica, essa propriedade P. Então, para fazer parte desse conjunto, o que está acontecendo? Fazendo parte desse conjunto, o que é essa característica? Essa característica é comum a todos eles. Por exemplo, ó, se liga só, vem comigo. Tu tá estudando para o vestibular da UniOeste. Então vamos supor a seguinte situação. Você faz parte de um conjunto de alunos que estão se preparando para o vestibular da UniOeste. Logo, a característica comum entre você e os outros é estarem inscritos no vestibular da UniOeste. Logo, essa é a característica do conjunto dos alunos que estão participando do vestibular da UniOeste. Tranquilo? Então você faz parte de um conjunto. Se você faz parte desse conjunto, a sua propriedade, a sua característica é essa propriedade P aí, que é fazer parte dos alunos que estão se preparando para o vestibular da UniOeste. Só que a sua característica em destaque é que você está se preparando com as super vestibulares. Então olha só. Um exemplo aqui, ó, que eu trago para vocês é a seguinte situação. Imagina assim, ó, X, exemplo A, X tal que X é um país da Europa. Logo, o conjunto A, ele é formado por todos os países da Europa. Eu precisei escrever o nome aqui, mano, é muito país. Professor de geografia que vai falar aí, cara, mas é muita coisa. Eu lembro de alguns, entendeu? Então são muitos países. Eu não precisei escrever todos, eu só disse que X é um país da Europa. Logo, para fazer parte desse conjunto, todos os países têm que estar na Europa. Eu não posso, por exemplo, colocar o Egito, tá ligado? Por que eu não posso? Porque o Egito está no continente africano. Eu não posso colocar, por exemplo, a Austrália, entendeu? Porque a Austrália está lá na Oceania, entendeu? Eu não posso fazer isso, mas eu posso colocar, por exemplo, a França. França, Portugal, Espanha estão na Europa, entendeu? Tranquilo? Outro exemplo que eu trouxe é o seguinte. O conjunto B é X tal que X é a cor da bandeira brasileira. Então, olha só, quais são as cores da bandeira brasileira? O verde, o amarelo, o azul e o branco. O rosa faz parte desse conjunto? Não. O vermelho faz parte? Não. O preto? Não faz, entendeu? Então, só são essas 4 cores que são os exemplos, que são as características comuns desse conjunto. Belezeira? Tranquilidade, frieza? Então, continuando aqui. Quando eu venho para fazer a representação gráfica, que é a representação de Venn, eu tenho que prestar uma atenção aqui, que é o diagrama de Venn. Olha só, esse aqui é o diagrama de Venn. Se liga aqui. Aqui, a gente começa a entender as propriedades para começar o estudo das operações que faremos com os conjuntos. Porque sim, faremos operações com conjuntos, beleza? Então, olha só. Se liga. Os elementos de um conjunto são representados por pontos dentro de uma região plana. Aqui eu representei através de círculos, limitados por uma linha fechada, tá? Então são círculos simples, isto é, uma linha que não os entrelaça. Se liga só. Vem comigo aqui. Eu tenho o conjunto A aqui. Eu tenho o conjunto B. E olha só, o conjunto A ele é representado pelos números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tranquilo? E o conjunto B, ele também é representado pelos números 5, 6, só que também tem o 7, o 8, o 9 e o 10. Então, olha só, se eu fizesse o conjunto união deste negócio, juntasse todo mundo ali, e quisesse só o que tem em comum nos dois, por exemplo, seria o 5 e o 6, porque o 5 e o 6 é o que tem em comum no A e em comum no B. Entendeu? Então, por exemplo, 1, 2, 3 e 4 só tem no A. 7, 8, 9 e 10 só tem no B.
e o 5 e o 6 estão nos dois conjuntos. A gente vai aprender isso mais para frente. Ainda nessas aulas de conjunto, nós aprenderemos mais para frente isso aqui. Olha só, outro exemplo aqui. Tenho 3 conjuntos, o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. O conjunto A aqui, ele é formado pelos números 0, 10, 10 mais uma vez e 40. E o conjunto B é formado por quem? Por 70, 0, 10 e 20. E o conjunto C é formado por quem? 10, 10, 20 e 100. E eu tenho um conjunto D aqui fora, que é o 150, que ele não está fazendo parte de nenhum desses 3 conjuntos primeiros, beleza? Então, olha só, o que está acontecendo aqui? Eu posso dizer o seguinte, que o que tenho de igual entre A e B é quem? É o 0 e o 10, beleza? Que é esse pedaço aqui, ó. O que eu posso dizer também que eu tenho igual entre o A e o C é o 10 e o 100, os dois 10, beleza? E o que eu posso dizer também que tenho igual entre o B e o C é o 10 e o 20, tranquilo? Então, olha só, a gente vai aprender algumas operações ainda nessas aulas de conjuntos, como que funciona, como que a gente escreve isso, como que a gente representa isso, tá? Porque vai facilitar muito no entendimento de outros conteúdos. Então, olha só, o conteúdo de conjunto, por que o conteúdo de conjunto é o primeiro conteúdo que é ser estudado? Porque a gente começa a fazer relações que nos auxiliarão para as próximas propriedades, para os próximos conjuntos. Então, a gente tem que ter uma base sólida. Eu nunca vi construir um prédio de cima para baixo. Então, a base tem que ser bem feita. A base sendo bem feita, a gente consegue construir qualquer coisa. Então, olha só, a base bem feita é o estudo de conjunto bem estudado, tranquilo? Então, vamos continuar aqui. Vem comigo. Quando a gente tem algumas relações entre os conjuntos, se liga só, existem algumas relações de pertinência. O que é isso? Vem comigo que eu vou te explicar o que é essas relações de pertinência. Dado um conjunto A qualquer, que foi representado aqui através do diagrama de Venn, então olha só, o conjunto A ele é representado pelas letras minúsculas, tá? As vogais A, E, I, O, U. Então olha só, se liga só. Algumas características que eu trouxe aqui seguinte, ó. Note que a letra U é um elemento do conjunto A. Nossa, professor, isso é muito simples, eu tô vendo. Beleza, tranquilo. Então, olha só. E a gente pode notar o seguinte, que a letra F, ela não é elemento do conjunto A. Ó, professor, você tá de sacanagem com a minha cara. Eu tô vendo. Beleza, parça. Então, se você está vendo isso, a gente pode escrever da seguinte forma. E eu preciso que você entenda isso aqui, meu amigo. Se liga só. A gente não gosta de escrever tanta coisa. Nós matemáticos não gostamos de escrever tanta coisa. Então, por isso que a gente coloca alguns símbolos. Se você reparou bem nesse slide, tem esse símbolo aqui e esse aqui. E o que isso significa? Significa o seguinte, olha só. O conjunto está aqui do lado e eu tenho a letra U, que ela é um elemento desse conjunto. Esse Ezinho, então, significa que ele pertence ao conjunto A. O que está dizendo? U pertence a A. Em vez de eu escrever tudo isso que está aqui entre parênteses, eu só coloco isso aqui, ó. U pertence a A. Pronto, morreu a nota. Então, às vezes, no gabarito, no vestibular, você vai estar lá, vai ter uma característica para você entender qual que é o conjunto e tal, qual que é o elemento que pertence ou não pertence desse conjunto, e aí não está escrito pertence ou não pertence, simplesmente vai estar esse Ezinho. E quando eu tenho esse Ezinho, que ele tem uma barrinha cortando ele, significa que não pertence a A. Então, F não pertence a A, entendeu? Então, eu não preciso ficar escrevendo essas coisas, até porque você já tem que escrever lá na redação, tá ligado? Então, na redação que você tem que escrever, em matemática você tem que entender os símbolos e fazer as operações. Então, olha só, Ezinho normal significa pertence, Ezinho cortado significa não pertence. Tranquilo? Beleza? Continuando então, vem comigo. Outra relação de pertinência que eu preciso entender é uma relação de continência. Olha só, mas como assim, professor? Você falou pertinência agora e agora é continência. Então, pertinência significa o seguinte, que ele pertence ou não pertence. De continência, ele é um negócio seguinte, ele é o que contém ou não contém, ou está contido dentro disso. Eita, meu Deus do céu, o que é isso? Você está falando 3 coisas que parecem a mesma coisa? Não. Por isso que eu preciso que você preste atenção aqui, ó. Ó, seguinte. Antes de começar a explicar essa parte aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Coloca um coração aí, meu amigo. E guarda isso no seu coração
Porque isso é fundamental. Você tem que entender isso aqui. Porque às vezes não vai... Às vezes não vai estar escrito isso aqui na prova. Vai estar o símbolo. Entendeu? E você tem que entender e interpretar o símbolo. Você tem que saber interpretar qual que o símbolo está dizendo. Então, isso aqui, ó. Guarda isso, por favor. É isso aqui que eu peço. É isso que eu quero que você guarde. Tranquilo? Você guardando isso aqui, cara, eu já vou estar, ó, satisfeito. Porque isso é fundamental para o entendimento das outras coisas. Beleza? Porque, por exemplo, se liga só. Às vezes vai ter um conjunto representado através do diagrama de Venn e você vai ter que saber se está contido ou não está contido dentro de um negócio, mas sem estar escrito, vai estar só o símbolo. Então presta atenção aqui, ó. Imagina que eu tenho dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. O conjunto A tem todas as letras, as vogais A, E, I, O, U, e o conjunto B tem A, E, I, ou seja, tem as letras, as três primeiras letras vogais, beleza? Aqui eu tenho as 5 e aqui eu tenho as 3 primeiras. Então, olha só. Note que o conjunto A tem todos os elementos do conjunto B. Como assim? Eu posso dizer que o conjunto B ele é um conjunto que está dentro de A. Então, a gente vai entender isso mais para frente como se ele fosse um subconjunto, tá? Então, ele é um subconjunto de A. E B, olha só, vem comigo. B não contém os elementos de A. Mas como assim? Porque B... tá faltando o O e o U, tranquilo? Não tem todos. Se não tem todos, ele não contém. Então, olha só, se liga. Você perceber, parece um C virado ao contrário aí, ó, tá vendo? Se liga só. Esse C virado ao contrário. Tá dizendo o seguinte, que o conjunto A contém o conjunto B. Tranquilo? Esse C virado ao contrário, ele remete à palavra contém. E a gente sempre lê na ordem, da esquerda para a direita. A contém o conjunto B. Sempre é assim. Então, olha só. Se liga. Se A contém o conjunto B, se liga só. O conjunto B, que está na segunda linha, está contido em A. Então, o C normal está dizendo que o C parece um C ali, mas não é um C. É tipo um C com as perninhas grandes, assim. Então, o B está contido no conjunto A. Como assim, professor? Pensa comigo aqui, ó. O A é o que manda no rolê, tá? Por que o A? Porque ele é maior, mano. Lei do mais forte. Então, o A, ele manda ali no trem. Então, o que o A tá fazendo? Ele tá segurando o B aqui, ó, pra ele. Vem cá, B. Vem cá que você é meu. Então, o A contém o B. Que nem eu tô contendo essa caneta. Tranquilo? Eu tô contendo essa caneta. É minha. Logo, essa caneta está contido. Tá comigo. Consequentemente, o conjunto B, que é essa caneta, está contido no conjunto A, que sou eu. Beleza? Então, olha só. Até aí, tranquilo? Qualquer coisa, pausa essa aula, respira fundo, grifa isso, faz alguma coisa, grifa isso aqui, marca texto, post-it, guarda isso em algum lugar aí onde você vai ver isso direto, coloca dentro da geladeira quando você vai abrir a geladeira para pensar, sabe? Você abre a geladeira assim, você olha lá no fundo da geladeira, vai estar isso aqui. Então você coloca isso aí, coloca no teto do seu quarto, para que você deitar na sua cama para dormir, você vê isso aqui. Beleza? Então você vai lembrar disso aqui e eu preciso que você guarde isso, cara. Eu preciso que você guarde, porque se você guardar essas 4 características aqui, mano, metade da sua prova tá feita. Quando cair o conjunto, você vai falar, fi, tô ligado, fui aluno super, sei fazer. Então, olha só, mais 2 características. Agora o Czinho do contido, se liga só, Czinho normal contido. Czinho cortado não está contido. Beleza? Czinho normal contido. Czinho cortado não está contido. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que o conjunto A não está contido no conjunto B. Beleza? Ele não está contido, por quê? Porque ele é maior que o conjunto B, parça. Ele é maior. Se ele é maior, os elementos de B estão ali dentro de A. Mas os de A não estão dentro de B. E o contrário também vale. Se liga só, se eu tenho esse Czinho cortado ao contrário, que é da palavra contém, eu posso dizer que B não contém o A. Então, eu preciso que você guarde isso, mano. Sério mesmo. Eu preciso que você guarde isso. Por favor, mais uma vez, coloca um coração nesse negócio aí e guarda no seu coração, parça. Guarda isso no seu coração, porque isso é de fundamental importância. Eu só vou ficar feliz se você guardar isso no seu coração. Jura pra mim, de dedinho. Beleza? Então, olha só, você vai guardar isso, porque é aqui que vai te diferenciar dos outros candidatos.